Você sempre fala da sua trajetória para ir para os Estados Unidos, mas você nunca conta assim como é que foi quando você chegou lá e tal. Então, diferente do que muitos pensam, né? Quando eu fui pra lá, quem já me acompanha sabe que não teve tempo ruim comigo. Minha mãe, apesar de famosaça, cantora, famosa, e aqui no Brasil todo mundo me zoava, me escrachava, falava: você só joga basquete no Flamengo porque é filho da Sandra de Sá. Mesmo eu tendo a oportunidade de jogar em titular, alguns times, e eu reserva em outros times, né? Assim, eu sempre joguei no Flamengo, mas as categorias de base, a gente tinha primeiro ano de infanto, segundo ano de infanto. Então, normalmente, quando eu era segundo ano, eu tinha mais oportunidade. Quando eu era primeiro ano, eu tinha menos oportunidade. Mas todo mundo falava. Cara, não só, eu não digo por inveja, não. Mas pelo país que a gente vive, pelas pessoas, pela educação, a raiva é a forma mais fácil da pessoa externar aquilo que ela tá vivendo. Então, o garoto me via, como ele tinha raiva do que ele estava vivendo, como ele tinha uma raiva das oportunidades que ele tinha, que eram poucas, para ele, com o entendimento que ele tinha da vida, era muito mais fácil ele me xingar ou colocar o dedo no que eu tô fazendo do que cuidar da própria vida. Pô, o moleque, ao invés dele cuidar da vida dele, treinar e falar assim: cara, esse merda desse Jorge, eu vou tomar a posição dele. Não, ele ficava quieto, disseminando mal, falando assim: o Jorge tá lá só porque ele é filhinho da Sandra de Sá. Por quê? É muito mais fácil você massacrar o outro, você jogar lama no sucesso do outro, do que você correr atrás e ter um sucesso ainda maior. É muito mais fácil, fizeram isso comigo e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, pra eu ir pra lá, foi uma relação. Minha mãe não tinha grana na época, guardei carro na rua, vendi revista na escola. Quem me acompanha sabe dessa história. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha o meu inglês básico. Eu até achava que falava inglês direitinho, mas eu era zoado por causa do meu inglês. Os moleques falavam: caraca, cara, esse inglês, tu fez inglês em que escola lá? Só que eu tive que aprender na marra. E a única coisa que me ajudou a aprender a falar inglês lá foi a simpatia. Foi ser o cara maneiro que eu sou. Valeu muito mais ser bom, ser solidário, ser grato, ajudar o outro. Valeu muito mais eu dar um abraço em todo mundo, que isso é mais difícil nos Estados Unidos, mas valeu muito mais chegar lá, um brasileiro que tem mais um sangue quente, que é um cara mais amoroso, do que realmente o curso de inglês que eu fiz. Por quê? Porque as pessoas passaram a cuidar de mim. Quando eu falava uma besteira, ao invés de me zoar, o que os moleques faziam? Não, pô, Jorge, é assim, é assado e tal. Pô, Jorge, tu não sabe falar isso aqui? É assim. Então, às vezes, é uma parada que eu sempre costumo falar. Cara, dinheiro, se você pegar conhecimento, dinheiro e crédito, compaixão, gratidão das pessoas, é muito melhor o crédito, a compaixão e a gratidão. Sabe por quê? Porque alguém vai sempre te ajudar, qualquer momento que você não saiba nada, que você não tenha nada, se essa pessoa entender que você foi fechamento dela também. Então a primeira coisa que eu procuro, cara, isso eu falo pra vida, a primeira coisa que eu procuro fazer, independente de eu saber ou não, de eu ter ou não, cara, eu vou ser fechamento de quem é meu fechamento. Quando eu chegar no lugar, eu vou ser brother das pessoas. Por quê? Porque quando eu precisar, vão olhar pra mim e ao invés de querer me zoar, vão fazer assim: não, vamos dar uma moral pra aquele cara, pô. E foi exatamente assim que aconteceu nos Estados Unidos. Cheguei lá maneiraço, parceiro de todo mundo. Até que me provasse ao contrário, todo mundo era meu amigo. Até que máscaras caíssem, eu tava bem com todo mundo. Então, quando eu tinha dificuldade, as pessoas vinham e me ajudavam. Então, antes de pensar no inglês, o que os moleques têm que entender é que antes de pensar na quantidade de cursos e oportunidades e quantos livros e quantos cursos de inglês esse moleque vai fazer, antes de pensar nisso, pensa em ter crédito na praça. Pensa em ser fechamento das pessoas. Pensa na oportunidade que você vai ter quando você tiver numa dificuldade, alguém ir lá e falar assim: vou dar uma moral pro fulano, entendeu? Então, assim, sinceramente, meu inglês não era muito bom, eu não tinha muitas habilidades, mas eu era maneiro com todo mundo me ajudava, e aí eu fui estudando e fui me ajeitando e deu certo.